Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. Este é o meu desejo. Dando continuidade ao nosso trabalho, a respeito daquele convite, daquela promessa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se dirigia àqueles que acreditavam nele, aquele convite que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Eu acho por bem também, por guardar estreito vínculo com o assunto que eu irei compartilhar com vocês hoje, também relembrar a fala de Jesus Cristo. Meu reino não é deste mundo. Com base no princípio de que nós devemos conhecer a verdade para conquistarmos a liberdade, com base nesse princípio evangélico, nós compartilhamos com vocês, como nós prometemos no outro vídeo, algumas ideias, alguns receios, algumas reflexões sobre temas, assuntos que, no nosso modo de ver, eles devem ser cuidadosamente estudados. E veja bem, meus irmãos, repetimos mais uma vez. Não se trata, em nosso caso, de defender ou de criticar quem quer que seja. O nosso objetivo é apenas compartilhar com vocês um alerta através de um diálogo. No outro vídeo eu cheguei a dizer que o nosso objetivo é compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre os princípios cristãos em relação à nossa vida no cotidiano, a nossa vida aqui no planeta Terra. Nós sabemos, como espíritas cristãos, que o conhecimento é fundamental para aproveitarmos a nossa presente encarnação. A doutrina espírita também nos ensina que o conhecimento do Evangelho é importantíssimo para que nós possamos trabalhar com eficiência e, acima de tudo, guardar intimidade com a vontade de Deus. De nossa parte, nós alertamos. Cuidado, para que nós não sejamos, meus irmãos, porta-vozes das trevas. Expressão que geralmente eu costumo dizer nesses vídeos, nesse canal. Como espírita cristãos, como cristãos, penso que nós, todos nós, antes de publicarmos algo, antes de compartilhar algum vídeo, alguma mensagem, todos nós, principalmente todos nós que nos comprometemos a divulgar o cristianismo, o espiritismo, antes de publicarmos algo, penso que nós devemos passar pela peneira do Evangelho. Verifiquemos se a nossa mensagem, se a nossa fala, ela encontra alicerce nos princípios do Evangelho, nos princípios da doutrina espírita. Com esse objetivo de desvendar, de pesquisar, de refletir, nós compartilhamos agora algumas perguntas. Talvez você já tenha percebido, e eu pergunto, por que alguns líderes espíritas estão levantando bandeiras revolucionárias? A nosso ver, sintonizadas com o baixo astral, com o baixo umbral. Porque alguns irmãos nossos, espíritas, cristãos, estão, por exemplo, defendendo a legalização do aborto em artigos publicados
na mídia convencional. Qual o motivo, meus irmãos, de se questionar? Melhor dizendo, qual o motivo de se menosprezar os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo, revividos na doutrina espírita? Tudo isso em nome do debate amplo, do amplo debate. Relembremos o que nos aconselhou Jesus Cristo. Orai e vigiai. Relembremos-nos o ensinamento. Não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. De nossa parte, meus irmãos, penso que nós devemos fugir a todo custo das utopias. Penso que nós devemos fugir da ilusão. Quando em nosso canal nós os convidamos à conscientização, à obediência aos nossos deveres sociais, isto mesmo, a obediência aos nossos deveres sociais, quando nós convidamos a cidadania, veja bem, o nosso objetivo aqui não é fomentar a rebeldia, a tentar, por exemplo, implantar na Terra, pela força, o reino dos céus. Não, jamais. Não permitamos que, por exemplo, a teologia da libertação adentre nas casas espíritas. Quando nós convidamos a todos à conscientização, à cidadania, o nosso objetivo, sincero, é despertarmos-nos para a necessidade de separarmos o joio do trigo, a não nos deixarmos vitimar por armadilhas, a não nos enveredarmos pelo caminho do erro, por invigilância, por insensatez. Repito, tenhamos cuidado com as utopias, com as propostas materialistas, com o marxismo, com as seduções atuais, com as seduções dos progressistas. Tenhamos cuidado com a instrumentalização das minorias. Nós sabemos que dentre os objetivos do Espiritismo encontra-se a nossa missão de desmentir as teorias impositivas a respeito de ideais revolucionários. Então, cabe-nos pesquisar, analisar a nossa fala, passar pelo crivo. E veja bem, ante a flagrante resistência popular acerca, por exemplo, do marxismo, acerca desta utopia, até mesmo por uma questão de bom senso moral, aliás, essa expressão bom senso natural, ela é usada pelo professor Plínio Correia de Oliveira. Os revolucionários, se eles não conseguem êxito em transmitir a nós a sua doutrina de forma clara e patente, os revolucionários tentam se infiltrar. E repito, por ser infrutífera a persuasão explícita, a doutrinação clara e evidente, a doutrinação explícita, eles buscam o seu intento pela persuasão implícita. E se nós, como espírita, como cristãos, se nós não conhecermos de fato os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo e na doutrina espírita, certamente nós seremos facilmente vítimas desta armadilha. Certamente por isso, por este descuido, nós notamos que muitos líderes espíritas, muitos cristãos, levantam bandeiras a afrontar o interesse real e imortal
da humanidade. Mais uma vez, meus irmãos, tenhamos cuidado. Cada um de nós, principalmente nós, que assumimos o compromisso de divulgar o cristianismo, a doutrina espírita, antes de qualquer manifestação, passemos o nosso estudo pelo crivo da consciência, pelo estudo, pela reflexão, confrontemos as nossas teses com a essência do Evangelho, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a nossa tarefa. Da mesma forma que a doutrina espírita, o cristianismo tem nos ajudado bastante, permaneçamos vigilantes. Não caiamos nas armadilhas. Não nos deixemos seduzir pelas utopias. Nós, como espíritas, sabemos que o nosso progresso ele é paulatino. E somente Deus, por intermédio da espiritualidade maior, poderá, segundo a sua vontade, no momento que lhe apraz, transformar o nosso planeta Terra num planeta de regeneração. Nós sabemos que muitos irmãos nossos que cumpriram o seu papel aqui na Terra, eles já se encontram em outros planetas muito mais evoluídos. A nossa tarefa é a conscientização para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação da melhor forma possível. E assim, não cairmos nas armadilhas, facilitando a nossa tarefa, o nosso trabalho de reviver a mensagem de Jesus Cristo. Que a paz do Messias esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. Que assim seja.